Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sou Tati Ribeiro. Sou Johnson Higueira. E no tema da live de hoje nós vamos falar sobre isso pode arruinar o seu objetivo de ser um engenheiro acima da média. E o isso de hoje é um isso muito forte, muito forte. Isso realmente impacta, interfere na sua evolução. Você queira ou não queira, você tenha conhecimento disso ou não. É um total de águas, né? Quem tem é assim, incombustível. E quem não tem, ou quem tem o errado, é efetivamente um mega bloqueador. E é independente de qual etapa que você está, não interessa se você está recém-formado, se está com 2 anos de formado, se está há muitos anos na engenharia, é uma coisa que é totalmente independente disso, independente da classe social, não tem nada a ver, é uma coisa assim, interna, totalmente interna, que faz toda a diferença, pode te limitar totalmente ou pode te impulsionar muito. Esse sim, né? Tem o certo e tem o errado. Porque a maior parte das coisas que a gente fala aqui, né? Igual a gente falou ontem, falou um pouco de perfil comportamental, não tem um perfil certo e um perfil errado, tem um perfil. Agora, aqui não. Aqui tem certo e tem o errado. O certo te impulsiona e o errado te limita. E é uma escolha. É uma escolha a partir do momento que você entende isso. Porque, em princípio, ele pode estar dentro de você, né? E ele está realmente, isso está dentro de você, mas não necessariamente foi você que criou aquilo ali. Isso pode estar muito influenciado pelo seu meio, né? Pelo seu ambiente, pelas pessoas que estão próximas a você. Pela sociedade. Sociedade, trabalho, família, amigos, totalmente. Isso é totalmente influenciável. E como a gente normalmente nunca parou para pensar nisso, ou grande parte das pessoas nunca para pensar nisso, acaba deixando levar. E isso se torna o normal para aquela pessoa. Então, realmente, precisa ter uma chave, precisa ter um clique, precisa ter uma live como essa aqui para começar a te despertar do que é isso. É algo que se consegue controlar, se consegue modificar. Como a gente falou, é uma escolha, né? É uma escolha que você tem que, a partir do momento que você identifica, né? Identificar é o primeiro passo, então você começa a conseguir moldar isso, modelar isso, né? De forma diferente. E eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas a partir do momento que começa, tá bom, eu não acredito, mas deixa eu testar aqui. Começa a testar. Aí começa a testar, começa a ver que dá resultado, aí a coisa vai. Então, isso é a mentalidade. E é o que a gente falou, a mentalidade correta, ela é uma mentalidade impulsionadora, ela é um baita combustível para você deslanchar e ser totalmente acima da média. Agora, a mentalidade bloqueadora é aquela que efetivamente vai barrar completamente a sua evolução, vai te impedir realmente de sair da média, de ser acima da média, né? E o grande problema, né, o triste, é que a grande maioria das pessoas, não só engenheiros, a grande maioria das pessoas tem uma mentalidade bloqueadora. Muitas vezes limitados por crenças de sociedade, né? Nem é sempre a pessoa realmente, mas muitas vezes bloqueado. Por quê? Se a grande maioria das pessoas, por que eu tô falando que a maioria das pessoas tem a bloqueadora? Porque se a maioria das pessoas tivesse mentalidade impulsionadora, teríamos mais pessoas bem de vida. E o bem de vida aqui, eu não tô falando só bem de vida financeiramente, né? Porque tem pessoas que estar bem de vida é estar tranquilo, sem estresse, né? Ter tempo para tempo para família. Não necessariamente estar bem de vida é estar financeiramente bem, mas isso também, né? Pode estar aí, pode estar envolvido. Então, se a gente tivesse mais pessoas com mentalidade impulsionadora, teríamos mais pessoas nessa classe aí do bem de vida.
e menos pessoas aí nesse grande bolo, que é o que a gente tem hoje, né? Muitas pessoas nesse grande bolo que tem essa mentalidade bloqueadora, muitas vezes bloqueadas exatamente por crenças, né, da sociedade que limitam a gente, né? Tudo que, às vezes, uma família que passou muita dificuldade, quando você nasceu nessa época, e isso vai passando para você. Não dá, é sempre muito difícil, né? A gente colocou assim dinheiro, não nasce em árvore, tem que ser uma assim das, mesmo. né? Trabalho tem que ser suado, tem que ser sofrido, tem que ser... E isso tudo aí vem do externo. São coisas que muitas vezes a gente se não parar para pensar, não consegue controlar, não consegue entender. Mas a partir do momento que você entende, aí você começa a realmente conseguir controlar essa situação. É uma outra que é muito, né? Que falam-se demais, né? Cliente tem sempre razão. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Muitas vezes a gente precisa entender que a gente não está ajudando o nosso cliente falando para ele que ele tem razão. Né? Isso aí, ele não sabe. A verdade é que muitas vezes ele não sabe. E tem uma história muito interessante para poder explicitar isso. E é verídica e pode, assim, e ela é comprovável, tá? A McDonald's, ela chegou uma época que ela fez um estudo para saber o que os clientes queriam. E quando foram perguntar para os clientes, né, o que eles queriam para eles poderem fazer os produtos. Um novo produto, né? Um novo produto. O que o cliente respondia? Eu quero comer saudável, eu quero salada, eu quero coisa que cuide meu corpo e tudo isso, né? E todo mundo queria isso. Beleza. A McDonald's foi lá e fez o quê? Salada. Salada. E foi o maior prejuízo que eles tiveram. Por quê? A pessoa fala uma coisa, mas efetivamente ela atua de forma diferente. Então, ela não sabe muito bem o que ela quer como cliente. Então, entregando para ela, eu estou falando, é lógico, né, do ponto de vista aqui mercadológico, né, foi uma furada fazer isso. Acreditar no que o cliente queria para entregar para ele o que ele falava que ele queria. Você tem que entregar para ele o que ele precisa. Né? Então, é essa questão relacionada aí com essa crença limitante que o cliente tem sempre razão. Não é que o cliente não seja importante, o cliente é extremamente importante. Mas não é pegar e fazer, né? Quem pega e faz todas as coisas que o cliente pede. O cliente pede tudo, você vai tudo que ele pede. Mesmo quando ele não tem razão. Você sabe muito bem que ele não tem razão. Ele fechou um contrato com você para você fazer itens A, B, C e D. E aí, lá no meio do desenvolvimento, né, desse contrato, ele vai e te pede E, F, G e não quer te pagar. Não quer te pagar um extra. Uhum. Cara, ele não tem razão, não. Ele está errado. O contrato é ABCD. Até ABCD eu te entrego pelo preço que a gente combinou, né? Só que quem tem essa mentalidade, o cliente tem sempre razão, não para um processo desse, né? Não limita esse processo. E aí continua ali, na média, quando, né, sendo ali o engenheiro da média, que quando um cliente, que normalmente é grande, chega ali e pede qualquer coisa, ele abaixa a cabeça e faz tudo, mesmo que esteja totalmente em desacordo. Isso tem muito a ver com a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância, né? A gente começa a entregar tudo que o cliente quer, e eu estou falando a gente porque eu e a Tati, a gente fez isso, e a gente teve que entender isso depois, né? A duras penas, mas a gente entendeu isso depois. Por quê? Por que a gente faz isso? Para pensar. É porque a gente tem medo de perder o cliente. E aí, porque você tem medo de perder o cliente, você continua fazendo tudo que ele quer. Só que aí já virou um baita prejuízo para você. E você está entregando tudo que ele quer, porque você não quer perder o cliente. Só que a hora que você para e enxerga isso, você fala, cara, tem certeza que você não quer perder esse cliente? Ele está te dando prejuízo. Então, ou você põe um freio, ou você vai quebrar. Essa é a visão que tem que ter. Então, a mentalidade de escassez está aí. Eu não quero perder o cliente. E porque eu não quero perder o cliente, eu tomo prejuízo. Mas a mentalidade de abundância vem quando você fala, cara, é melhor eu perder esse cliente e investir toda essa energia em captar um outro cliente que esteja conforme a minha mentalidade. É uma escolha.
É totalmente uma decisão que você tem que fazer. Então, claro, né, para você conseguir mudar de lado, né, da mentalidade bloqueadora para a mentalidade impulsionadora, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer qual é a sua mentalidade atual. Como que você está pensando, literalmente, né? Você tem que dar um passo para trás e começar a enxergar isso. Para pensar novamente, né? No mundo, tem muito poucas pessoas que têm mentalidade impulsionadora de abundância. E se você não acha isso, olha em números. 90% da riqueza mundial está na mão de 1% da população mundial. Essas pessoas, esse 1%, são as pessoas que elas têm em comum essa mentalidade impulsionadora. Ah, se eu fosse rico, eu também teria mentalidade impulsionadora. Não é assim, é o contrário. É o contrário. É pelo fato de ter a mentalidade impulsionadora que você consegue os resultados. E todas as pessoas que têm hoje uma boa condição, né, que têm uma posição, seja no trabalho, seja financeira, seja o que para ela represente, né, sucesso, ser acima sucesso, né? Exato. Elas têm essa mentalidade e elas cresceram. Pega pessoa muito conhecida nossa, né, Silvio Santos. Como é que esse cara saiu de baixo e chegou lá em cima? Ele teve mentalidade impulsionadora só lá em cima? Claro que não. Esse cara começou a ser acima da média lá embaixo. É isso que realmente faz diferença para você conseguir ter o resultado. É mudar a mentalidade agora, né? Quando? Agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando você começar a ter resultados. Não, você só vai começar a ter resultados na hora que você realmente mudar essa mentalidade. Porque muitas pessoas, né, já estou dando um spoiler do que vem lá para frente, né? Muitas pessoas falam assim, não, quando eu for rico, ou quando eu tiver resultados, eu vou agradecer, eu serei grato. Na verdade, as pessoas que efetivamente têm resultado, elas são gratas e é por isso que elas têm o resultado. E a Tati começou a dar o spoiler, mas eu não vou continuar, não. Tem casos científicos que mostram isso. Está comprovado como que a gratidão influencia nos seus resultados diários, né? É um fato comprovado. Isso lá na jornada a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Um pouco mais a fundo, né? Mas realmente é cientificamente comprovado. E a gente vai falar por quê. Essa mentalidade bloqueadora, né, ela vem lá do tempo das cavernas, né? Isso a maioria das pessoas não sabe disso, né? E aí fala assim, cara, mas por que eu sou assim? Por que eu sou negativo? Por que fulano é positivo? Não, por que para mim eu acho que tudo vai dar errado? Eu fico com essa sensação. Isso aí é um fato que está no nosso DNA. E é verdade mesmo, né? Você pode pesquisar a respeito disso que você vai encontrar. Quando a gente era lá da época das cavernas, tá? A gente tinha que sair da caverna para caçar, para comer. Agora, só que naquela época, antes de sair para caçar, para comer, você tinha que pensar que se você saísse, você poderia ser caçado. E poderia ser comido. Virar comida. E virar comida, né? Na escala acima de você, na escala alimentícia. Então, isso é que te bloqueava. Aquele medo, mas era uma questão de sobrevivência. Hoje, a gente não tem mais disso. Só que o nosso cérebro é literalmente o mesmo cérebro de 100 e tantos mil anos atrás. Então, é por isso que está aí, a raiz está aí. Né? Então, a gente precisa entender isso e mostrar quem que manda nessa parada aqui, né? Quem que manda nessa história aqui. E funciona todas as vezes que você usar a técnica certa, da forma certa, consciente, aí você vai conseguir mudar essa mentalidade aí. Porque o default, né, vem com o bloqueio, é isso mesmo. Exatamente. Agora, então não tem nada de errado com você, não, nem comigo. Não está estragado, nem com a Tati, nós não estamos estragados, não. É assim, a gente tem que dar essa volta aí. Para mudar, né? E pensa, né, se é possível para uma pessoa, né, não é uma pessoa, a gente tem aí pelo menos 1% da população tem, né, se é possível para uma pessoa, é possível para todo o resto, né? Porque se uma pessoa, que é um ser humano, conseguiu, todas as outras pessoas que também são seres humanos, também têm total capacidade de conseguir, né? E é claro, a gente fica às vezes se limitando, né? Não, é só para ele, isso aí é só para... Pô, por que é só para os outros, né? Ah, não, pô, mas é só o Usain Bolt que consegue correr daquela forma. Pô, realmente, né?
joga no campo aonde você tem como disputar, né? Se um engenheiro consegue, o outro engenheiro também consegue. Você que é engenheiro também consegue. Né? Você tem todas as habilidades que ele tem, você tem todas as capacidades que ele tem, o que você tem é que praticar e encontrar qual que é o caminho. Exatamente, né? E para isso, busca um mentor que já passou pelo caminho que você quer trilhar, que já tem os resultados que você quer ter, e vai ali vendo o que ele fez para você também fazer. Né? Isso é literalmente assim, olha, você não sabia nem ler nem escrever, e colocaram para você um professor, uma professora, que te ensinou o caminho para poder aprender a ler e a escrever. Depois você aprendeu com outro professor como fazer contas, e assim você foi tendo ao longo da sua vida mentores que foram te dando os caminhos para você e os passos para você ir alcançando o que você quer. Agora, chega uma hora na nossa vida que a gente acha que a gente tem que ir sozinho. Que a gente não precisa mais. Que a gente não precisa mais, ou que não pode mais. Não, cara, é o contrário. Né? Funcionou a vida inteira assim, você sempre aprendeu dessa forma. Claro, tem pessoas que são autodidatas. Na verdade, tem uma teoria que fala que todas as pessoas são autodidatas, né? A pessoa te dá as ferramentas e você vai lá e aprende. Então, melhor ainda, né? Se você é assim, melhor ainda. Mas busque aquela pessoa que já passou por esse caminho, porque é ela que vai conseguir te ensinar, né? Imagina, você poderia ensinar alguém a ler e escrever se você não soubesse ler e escrever? Não. Dificilmente você conseguiria fazer isso. Mas um mentor é aquela pessoa que já sabe aquilo que você quer aprender. E aí essa pessoa tem como te ensinar. Como é que você vai conquistar esse cara? Aí é outra história. Você pode buscar o coach também, né? Que, na verdade, os professores, para mim, eles são uma mistura de mentor e coach. Porque o professor, né? Ele passou pelo caminho que você quer passar. Então, ele chegou e aprendeu aquilo que você quer aprender. E, além disso, ele é um coach, porque ele tem as ferramentas para te entregar, ele sabe quais são as ferramentas que vão potencializar os seus resultados, né? Porque a gente que sabe ler, né? Mas vai ensinar para a filha, a gente não tem as ferramentas corretas para poder ensinar para ela. Mas um professor de ensino infantil, no caso, ela tem as ferramentas, além dela ser uma mentora, porque ela sabe fazer, ela tem as ferramentas para poder ensinar, para ela poder conseguir alcançar, né? Mas essa aqui é a diferença. Quando você sabe fazer, a gente pode ensinar a Juju a ler e a escrever. E com certeza a gente vai conseguir. Mas com certeza a pessoa que tem as ferramentas vai conseguir que ela aprenda a ler e escrever muito mais rápido. Exatamente. Muito mais potencializado do que a gente. Então, a gente tem que acreditar realmente nesse poder das ferramentas, né? Eu estou impressionado com a potencialidade do coach. Do outro lado agora, né? Eu já tinha passado por processos de coach e agora eu sou coach e tem coaches, então eu impulsiono aquelas pessoas. E eu fico impressionado de ver na fisionomia da pessoa quando você entra com a ferramenta certa e a expressão da pessoa muda, agora vai. E vai mesmo. E chega na outra sessão, assim, cara, eu fiz isso, deu isso, e não sei o que, tá. Por quê? Porque a gente vai, com as ferramentas certas, mudando a mentalidade da pessoa. Porque a potencialidade, ela tem. O que ela não tinha era a ferramenta. Então, isso é muito importante. É uma mudança de mentalidade mesmo, começar a trabalhar buscando isso. Mas buscar essa mentalidade impulsionadora, ter essa mentalidade impulsionadora, não é só ficar tendo pensamento positivo. Falar assim, não, eu vou ter pensamento positivo, que aí eu vou ter resultado. Então, é só pensar todo dia lá que, eu vou conseguir, hoje o dia vai ser lindo, eu vou conseguir, senta lá, cruza o braço. Não é por aí. O pensamento positivo é necessário, mas não é só ele que faz essa mudança. Ter o pensamento positivo não é negar uma realidade, né? Não é negar um problema que você está tendo, não é negar um drama que você pode ter. Mas o fato é que se a gente pegar, por exemplo, numa linha de largada, tá? De qualquer esporte, ou numa disputa de qualquer esporte, um jogo, né, de vôlei, de futebol, que seja, qualquer uma dessas situações, as pessoas que estão ali, elas têm que ter uma mentalidade positiva. Porque a pessoa que entra para poder disputar alguma coisa, já pensa assim, cara, eu vim aqui, mas eu vim para perder. Bicho, você pode até perder,
mas você chegou lá para ganhar, né? Você não chegou para poder brincar, você chegou para entregar o seu máximo, tá? Se o seu máximo é suficiente para poder vencer, é outra história, tá? Mas a mentalidade é essa. Por quê? Quem entra com a mentalidade já para perder, nem vai, tá? Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que isso vale para qualquer coisa, né? Todo mundo que sai de casa para acertar, sai de casa para poder conquistar alguma coisa. Ninguém sai de casa para perder. Então, é isso que tem que verificar. Como é que você tem saído de casa? Com a mentalidade de, pô, mais um dia em que eu vou ter um dia ruim, em que eu vou chegar em casa cansado, em que não sei o que, e focando nas coisas ruins, ou mais um dia em que você vai sair de casa e vai conquistar cliente e vai ser acima da média e vai ter resultados. É isso aí que você tem que começar a, pensar, a entender como é que você está pensando. E, volto a repetir, não é só ser pensamento positivo. É importante, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Mais. A gente não ganha toda a batalha que a gente resolve entrar. Mas se a gente não entra, a gente com certeza já perdeu. Então, aonde que você quer entrar, né? Em quais batalhas você quer entrar? Porque até para perder, se você tem uma mentalidade impulsionadora, né, você perde de forma inteligente, né? É aquela história, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Exatamente. Esse é o negócio. Ou eu ganho ou eu aprendo, né? E é isso, a mentalidade certa, né? Essa mentalidade impulsionadora, ela engloba o pensamento positivo, mas ela engloba também ações, né? Hábitos, clareza. Ela é bem mais complexa. Tem umas lives aí na internet, a semana passada eu vi umas lives aí que falavam de clareza, de hábito, exatamente. Não, eu não sei se você viu, mas teve mas aí. Teve, né? Teve aí. Dizem que teve, não tal de ser engenheiro. Confere lá, de repente faz diferença para você. Bom, com certeza, né? É possível mudar. E a gente pode falar de pessoas distantes da gente, a gente poderia falar de pessoas distantes da gente que mudaram mentalidade, mas a gente tem alguns exemplos, assim, bem mais próximos. Pessoas, assim, né, super normais. Uhum. Aluna nossa que tinha, assim, um pânico de entrar numa live, assim, de gravar qualquer story de 15 segundos, de, né, ficar ali, se bloqueava completamente, não conseguia assistir aula com câmera ligada. Ela mudou a mentalidade, fez uma live de 1 hora com um tanto de gente assistindo. Uhum. Entregando um baita conteúdo técnico, né, que é o foco dela, mas que ela não se sentia capaz para isso, se sentia capaz do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista de disposição. De mentalidade. De mentalidade. E aí mudou completamente isso, realmente, em pouco tempo. Porque a hora que você entende, isso aí realmente é uma chave, né? Isso aí muda sim. Tendo as ferramentas certas, você muda sim. Um outro aluno nosso, esse a gente vai falar o nome porque ele já apareceu ao vivo aqui com a gente, entrou em live, então pronto, ele já falou sobre isso também, né? O Felipe, que ele achava que o dia tinha que ser sofrido mesmo e batalhar, né? Batalhar sim, mas com muito estresse, que ele achava que tinha que ser assim, e ele nem conseguia dormir, que isso era normal e tá tudo bem. Não, o Felipe dorme todas as noites, faz tudo que tem que fazer, mas com uma mentalidade de que eu estou fazendo, que eu consigo, que eu posso da melhor forma possível, até eu conseguir fazer melhor, tá tendo resultado. É muito legal isso. E um último aluno nosso, né, dessa última turma agora mais recente, que, assim, fantástica a transformação dele. Né, da gente sentar, ter as aulas individuais, as aulas coletivas, perdão, e aí a gente teve aula individual, onde mudou uma chave para o cara, e assim, a gente começou a receber mensagem dele falando assim de conquistas que ele teve. A gente não vai comentar aqui ainda, porque a gente não tem essa autorização dele, mas vamos ver, a gente vai trazer esse cara para fazer uma live com a gente,
E aí ele vai contar essa história dele, vai ser bem bacana. Mas muita gente acha, né, que não tem como mudar, que não acredita, que só se for mágica, ou então até algumas pessoas até acreditam, aquelas que conseguem mudar a mentalidade, mas aquelas que, tipo assim, estão ali numa situação muito extrema, né, como uma pessoa que sofre um acidente muito grande, e aí ela tem que decidir, ou se ela ou fica totalmente para baixo, ou se ela pega e vai encarar a vida, né, uma nova vida de uma nova forma. Mas não são só essas pessoas, né? Qualquer pessoa consegue fazer essas mudanças, né? Por menores que sejam e que dão muitos resultados, né? Muita gente também pensa assim, não, mas aqui dentro, é porque o problema é que, assim, isso até pode funcionar lá fora, onde vocês estudaram, lá fora e tal, mas aqui dentro do Brasil, não é assim que funciona, o meio não permite, a área da engenharia é podre, não tem como crescer aqui dentro, não é assim. Se uma pessoa consegue, se uma pessoa pode, todos os outros também podem. A mentalidade pode ser modificada sim, e vai falar que não existe um engenheiro que seja bem-sucedido, acima da média, independente do meio. A principal coisa que a gente tem que mudar, porque todo mundo coloca, e isso na engenharia a gente coloca muito o foco, né? O problema é a política, o problema são as pessoas. O problema, a gente sempre fala assim, mas aqui na minha cidade, mas aqui nessa época do ano, mas tudo é assim. E ninguém pensa que, mas agora tem muitas faculdades, e aí esse é um problema porque tem engenheiro demais. Aí tem outros que falam assim, mas o problema é que tem engenheiro de menos, né? Cada vez é uma. Não, essa mudança eu mudo em mim, independente do meio, eu consigo resultado. E aí, mais uma vez, é uma questão de escolha, né? Porque, mas aqui na minha cidade isso não funciona, né? O cliente sempre tem razão, aqui o mercado é pequeno, aqui não sei o quê. Ok. E a pergunta é isso que você quer? Se você está disposto a viver a sua vida inteira dessa forma, então, ok, atue conscientemente, né, dessa forma. Saiba que você vai ser mais um, que vai estar aí sofrendo e passando por isso. Agora, se você enxergou que não, então, realmente, será que não tem um outro caminho? Será que não vale a pena buscar um outro caminho? Porque todo mundo que está fazendo exatamente isso que a gente acaba descrevendo, né, que mantém o meio como ele elas pensam igual. Elas pensam exatamente igual e atuam exatamente igual. Quem sabe, se você começar a pensar diferente, você vai começar a atuar diferente, e uma vez que você pensa diferente e atua diferente, olha só, você vai começar a ter resultados diferentes. Né? Mas, voltando, né? Não é só pensar que pensamento positivo vai resolver tudo. Se você você até fala, né? Você até fala assim, não, hoje o dia vai dar certo. Mas você ali no fundo está duvidando que vai dar? Está duvidando que as coisas que você vai fazer efetivamente vão dar certo? Realmente não vão, não. A gente aprendeu a falar da filosofia, a filosofia do sucesso, do Napoleon Hill, antigaça. Ele fala muito isso, não é só pensar. Você tem que ter o que ele chama de um desejo ardente, aquilo que realmente te move, aquilo que está ligado com o seu propósito, com aquilo que te faz levantar da cama todo dia. Você tem que realmente querer e acreditar. E aí tem outro cara que fala, né, que é o Omar Al-Pucci, ele fala assim que você tem que procurar com a mentalidade de quem vai encontrar, de que sabe o que quer encontrar e de que realmente vai encontrar. Né? Não adianta, eu vou aqui para ver se dá certo. Não, não é para ver se dá certo. Acredite plenamente que vai conseguir. Agradece por tudo que você já tem. É o que eu falei lá no começo, né? A gente normalmente fala o dia que eu tiver alcançado meus objetivos, esse é aquele, eu serei grato. Mas as pessoas que realmente alcançam todos os objetivos que elas têm, elas são gratas antes de alcançar. E eu falo isso para você,
quando comecei a agradecer mais, eu comecei a consciência. Hoje eu tenho meu caderninho de gratidão, meu espaço da gratidão, que todos os dias, 90% dos dias, eu vou lá e coloco lá pelo menos 3 gratidões ali. E cada vez que eu olho, quanto mais eu agradeço, mais eu consigo. A gente tende a subestimar muito, né, o poder das pequenas vitórias, né, das pequenas ações constantes. Né? A gente já falou disso aqui, de um livro que a gente está lendo, e é isso mesmo, né, é a consciência e consciência espaço. E por isso mesmo a gente vai dar aqui já uns pequenos passos que você pode dar para começar mentalidade. Grato, eu já estou te falando. E aí, quando elas começam a acontecer, você agradece pelo que aconteceu. Então, você vai girando. Como funciona isso? Não tem que ser um curso de faculdade, mas pesquise, busque as fontes adequadas, busque livros de referência. Se você está na dúvida se um livro é bom ou filtre, né? Seu ambiente, entenda seu ambiente, quem são as pessoas que estão ali, né? Tipo, te empurrando para cima ou te puxando para baixo. Muitas vezes as pessoas te puxam para baixo, não por mal, mas por amor. Né? Os pais, isso aí tem uma coisa, né? Ah, o pai quer o bem, claro que é o bem, mas muitas vezes esse bem está ali, né? Está no protegido, está no seguro. Então, é válido a gente entender isso. Né? Então, muito obrigada por ter estado aqui hoje com a gente. E é isso aí. A gente se vê amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.